Eu creio, irmãos. Eu creio que eu estou sendo escondido por Deus. E nós temos que ter esse entendimento. Deus escondeu o profeta Elias por quê? Porque ele temeu a circunstância de Jezabel, das perseguições, né? Então Deus preferiu esconder. E daqui a pouquinho nós vamos entender que essa história. Daqui a pouquinho nós chega lá. Eu escrevi aqui ainda: antes de Deus trabalhar através de nós, Ele precisa trabalhar em nós. Entendeu? Antes de Deus trabalhar em você, ou seja, através de você, Ele precisa trabalhar em você. Eu quero ser usado por Deus, então eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim. E quando eu deixo Deus trabalhar em mim, irmãos, acontecem coisas na minha vida que eu não espero que ia acontecer. Acontece luta, acontece provação, acontece adversidade. E aí então eu tenho que entender, igreja, nós temos que entender que é o Senhor trabalhando em nós, para que nós podemos trabalhar para Ele. E às vezes nós não conseguimos entender essas coisas. No tópico número 1, Deus quer levar-nos a lugares específicos. Tem certos lugares que Deus quer nos levar, para nos mostrar e nos fazer entender alguma coisa. Mas tem certos lugares que Deus quer tirar nós de lá também. Então nós vamos aqui aprender quais são esses lugares. É interessante, irmãos, nós perceber a especialidade divina em nos conduzir para nossas oportunidades de crescimento. Nós encontramos na Bíblia lugares que Deus determina que não devemos permanecer. Se você prestar atenção lá no Salmo 1, você já vai entender o lugar que eu e você muitas vezes não podemos permanecer. O que fala o Salmo de número 1? Bem-aventurado é o valão, ou varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém à roda dos escarnecedores. Esse é o tipo de lugar que, ao olhar de Deus, nós não devemos permanecer. Deus não quer que a gente permaneça nesse tipo de lugar. Então nós temos que ter esse entendimento. Por exemplo, Deus disse ao profeta Elias que não ficasse no Querite, ou seja, era um lugar que Deus não queria que ele continuasse no Querite. O Querite era um lugar bom, momentaneamente até um lugar bom, porque tinha água. Deus mandava os corvos para alimentar ele com pão, com água. Mas chegou um momento em que Deus falou para ele que não queria mais que ele continuasse no Querite, e tem um propósito. Às vezes o lugar que nós achamos que estamos até bom, ao nosso olhar, por exemplo, o trabalho, o ambiente, mas Deus quer nos levar a lugares maiores e melhores, porque tem propósito. Qual foi o propósito que Deus queria tirar Elias do Querite? Vamos entender daqui a pouquinho. Vamos continuar a leitura. Então determinou que seu servo fosse para outra direção. Ou seja, então Deus falou para Elias: olha, eu não quero mais que você fique no Querite, e eu vou levar você agora para outra direção, para outro lugar. Contudo, há lugares que Deus determina que nós fiquemos. Então tem lugar que Deus se agrada que nós ficamos, e Ele pede que nós ficamos naquele lugar. Qual é o lugar que Deus se agrada e Ele quer que a gente fique e permaneça naquele lugar? É na presença do Senhor, é na casa do Senhor, é buscando ao Senhor, é clamando ao Senhor, é louvando ao Senhor, né? Aos seus discípulos Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E Jerusalém é um templo. Fique aqui dentro do templo, fique me buscando, fique orando, até que do alto sejais revestido de poder. Então tem lugar que Deus quer que a gente fica, porque Ele quer encher nós do Espírito Santo de Deus. Qual é esse lugar? É o templo, é aqui dentro, é o templo. Fique no templo, porque é lá que eu vou revestir você de poder.
para o comodismo. E Deus não quer ver ninguém como acomodado, sossegado, sem buscar a presença dele. Tem pessoa, uma vez eu estava lendo num livro, que tem uma pessoa, um escritor do livro, escreveu esse livro, e no rodapé, na penúltima página, estava escrito assim: Senhor, me perdoe por lembrar do Senhor somente na hora do meu desespero. Fica no comodismo, não lembra de Deus, só lembra na hora que a coisa rocha, só na hora que a coisa está feia. Aí a pessoa lembra, está acomodada, para ela estar satisfeita, está bom demais do jeito que está. Mas aí Deus, igual estava falando ontem, Deus permite passar por uma pequena provinha. Opa, vou permitir para você lembrar que eu sou Deus e você precisa de mim. Tirar a gente do comodismo, né? Para a religiosidade, a pessoa fica presa em religião, né? E até mesmo para a falta de fé. Quantas pessoas que não acreditam em Deus? Você vai falar de Deus, a pessoa fala às vezes que não acredita, que é tudo mentira, que a Bíblia é mentira, que é uma fé falsa que nós temos. Eu já ouvi isso várias vezes. Pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Você abre a Bíblia, mostra, fala assim: isso aqui é um livro escrito por uma humana. Pessoas que não têm fé. E é só aqui nessa cidade, irmãos? Não, é só aqui, está em São Paulo, não, está aqui em Mato Grosso também, em todo lugar. Infelizmente, né? Não era para ser assim. O que é preciso fazer então? O que é preciso fazer então? Tem uma pergunta aqui. E aí eu escrevi aqui, igual já disse, sair da roda dos escarnecedores. É um lugar terrível para tirar nossa comunhão com Deus. Porque, sabe por que a roda dos escarnecedores é um lugar terrível? Porque daqui a pouquinho começa a sair um fuxiquinho, começa a sair uma contendinha, começa a falar um mal do outro, e você começa a entrar naquele bar, e daqui a pouco você está participando ali das rodas dos escarnecedores, e escarnecendo até muitas vezes o nome de Deus. Então vamos sair dessa roda dos escarnecedores. Aí eu escrevi assim: sair do Querite. Mas por que precisava sair do Querite? No Querite, o profeta Elias era alimentado por corvos, não é? Os irmãos sabem a história, a igreja sabe a história. Agora Deus falou assim: a partir de agora, você vai sair do Querite. Eu não quero mais você no Querite, porque eu não quero mais que o corvo venha alimentar você. É preciso agora que eu vou enviar você para Sarepta. Eu vou preparar para você, Elias, uma mulher viúva, tem 2 filhos, não tem muita coisa em casa não, tem só o suficiente para ela. Você vai chegar lá e ela vai falar que não tem nada, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas é através dela que você vai ser abençoado. Deus tira nós de certos lugares, porque estamos alimentados por corvos. Deus quer alimentar a gente com pessoas. Estão entendendo? Com pessoas que têm palavra, pessoas que têm conforto para te dar, pessoas que te levantam, pessoas que às vezes puxam a sua orelha, mas é para te abençoar. Glória a Deus. Corvo abençoava, mas não tinha palavra. Só levava a bênção, mas não tinha palavra. A mulher viúva não, além de abençoar, tinha palavra para dar para o profeta. Ó meu Senhor, se tu és o homem de Deus, então farei para você, e Deus cumprirá o que sai da sua boca. Quer dizer, elogiou o profeta, deu ânimo para o profeta. Você acha que o profeta estava muito animado? Não, acho que não. Pela situação que ele estava vivendo, passando necessidade, passando fome, mas Deus levou ele para uma pessoa. E o engraçado é que Deus faz muitas vezes as coisas com a gente, e a gente pensa que vai ser abençoado porque tem dinheiro, porque tem pessoas que estão nadando em dinheiro. E Deus às vezes usa uma pessoa que às vezes não tem um chinelinho havaiano para vestir, para abençoar a minha vida e a sua. Deus usou aquela mulher que não tinha muita coisa para abençoar a vida do profeta. E você acha que ele pode usar um bilionário? Glória a Deus, pode. Mas ele pode usar também uma senhorinha, cabecinha branca, com chinelinho havaiano, com prego atravessado, para às vezes tirar o salarinho dela que ela tem para pagar as contas dela, porque ela confia em Deus, ela está no profundo de Deus, mete a mão no bolso dela e fala assim para você: é Deus que mandou te abençoar.
eu penso que a gente não recebe muito de Deus porque estamos esperando em pessoas de posse. Começa a esperar em pessoas que não têm posse. Se o profeta estivesse esperando em pessoas que fossem milionárias, Deus não tinha levado ele para bater na casa da viúva que não tinha nada dentro de casa, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija. E ele foi abençoado. Deus tira nós do querido para levar nós para Sarepta, porque tem propósito. O que nos afasta de Deus também pode ser a tecnologia. Hoje em dia, irmãos, a tecnologia está afastando muitos da presença de Deus. Televisão, computador, celular, a pessoa fica o dia inteiro nisso aí, esquece de ler a palavra de Deus, esquece de orar, esquece de buscar a presença de Deus. Umas coisas que está arrancando eu e você da presença de Deus, a igreja, da presença do Senhor. E às vezes nós ficamos desatentos, e quando a gente for acordar, às vezes já é tarde demais. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Olha o recado de Deus, acorda, igreja. Acorda tu que dormes, né? Glória a Deus. No tópico 2, entrando nas águas. É interessante perceber que o profeta não entrou em águas que Deus não ordenou. Ou seja, muitas vezes a gente faz coisa que Deus não ordena para a gente fazer. Sente no coração, tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu senti no coração. Cuidado, a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Eu senti no coração isso e aquilo. Cuidado. Eu senti no meu coração de pedir a conta do meu serviço, porque o meu salário está pouco. Cuidado, que as portas podem se fechar e aquele pouco pode fazer falta. Cuidado. Deus não ordenou. Por isso, ou por mais ousados que alguém seja, é um erro fazer algo sem a direção de Deus. Por mais ousado que a gente seja, nunca faça algo sem a direção de Deus, ou seja, sem orar primeiro, sem pedir primeiro. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E converse com Deus e pegue orientação, né? Em negrito, aqui está escrito: não vá onde Deus não está. Irmãos, essa frase aqui, eu não concordo muito com esse livrinho que está escrito, mas tudo bem, cada um tem a sua mente. Não vá onde Deus não está. Porque se a palavra dele, a Bíblia Sagrada fala que ele está em todo lugar, como é que eu não vou onde ele está, se ele está em todo lugar? Eu tenho que ir e prestar atenção se Deus está se agradando e que eu estou aqui naquele lugar. O que eu estou fazendo naquele lugar? Se é para mim continuar naquele lugar. E nem fique onde Deus não é bem-vindo. Aí sim, eu já concordo. E tem lugar que Deus não é bem-vindo. Que Deus não se agrada, ele não é bem visto ali. Olha o carnaval dos anos passados por aí, né? Quantas pessoas não foram lá, zombaram de Jesus? Deus foi bem-vindo naquele lugar? Eu creio que não. Então há lugar que ele não é bem-vindo. Não faça o que Deus não mandou. Aí tem uns exemplos aqui. Faça um filtro nos lugares em que frequenta. Nós temos que ter isso na nossa mente, né? Fazer um filtro nos lugares que nós vamos colocar para os nossos pés. Né, irmãos? Tem pessoas que reclamam porque não faz esse filtro, vai na direção própria, e eu acho que está abafando, está por cima da carne seca, e chega lá, começa a fazer coisa que desagrada a Deus. Não fazer, mas vem até falar. A vez não vai fazer, mas vai falar. Avalie as pessoas com as quais convive. Vê se é pessoas de Deus, vê se é pessoa de boa índole, pessoa de moral, pessoa educada, pessoa compromissada, pessoas honestas, pessoa trabalhadora, pessoas que falam as coisas de Deus, pessoas que te levantam, não pessoas que te jogam para baixo, pessoas que te levantam. Filtrar as pessoas, filtrar o lugar. Fique atento com as conversas que costumam ter. Fique atento com as conversas que costumam ter, né?
Dependendo do tipo de conversa, é melhor até fechar a boca, ficar quieto, né? Observe os acordos que costumam fazer. Josué se arrependeu de um acordo que ele fez, e por isso o povo todo sofreu. Veja um acordo, e as pessoas enganaram ele, se vestiram com um verso. Calma, Josué, depois você pode ler na sua casa. Enganaram Josué, falando que eram amigos, se vestiram, estavam disfarçando com um amigo, e na realidade não tinha nada de amigo dele. Muito cuidado com os acordos que costuma fazer. Por causa do acordo de Josué, lá na travessia do rio, onde passava ali um lugar, onde falava que era efraimita, aí o povo falava assim, do lado de lá: tu és efraimita? Ele falava: somos. Então fala Sibolete. E eles, por não ser, falavam diferente, falavam Sibolete. Ó, Sibolete e Sibolete. Si com S e Chi com CH. Não dá o mesmo tom de pronunciamento? Porque pronunciaram errado, morreu mais de 85 mil pessoas naquele dia. Cuidado com os acordos que a gente costuma fazer, né? Aqui aprendemos que a referência sempre é Jesus, o autor consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. A medida era o homem, Cristo, que ele fazia no tempo dele e do jeito dele. No 3. Cada etapa representa um avanço. Cada etapa que o profeta era conduzido, ele demonstrava um avanço e apontava para um nível maior de profundidade. Quer dizer, começou no rasinho e foi se aprofundando, eram etapas, né? De 500 e 500 metros, ele ia percebendo a diferença, não é? A nossa vida espiritual, quando nós começamos lá no comecinho, era de um jeito, não era? Não é? E hoje? Por quê? Quer dizer, olha o tanto que você já caminhou, lá do comecinho até agora. Quantos mil metros você andou na vida espiritual para chegar até aqui no profundo hoje? Lá no comecinho você estava no raso, não é? Não tinha muita sabedoria da palavra, às vezes não orava, né, bastante, não orava direito, sei lá, alguma coisa. E hoje? Hoje você, pela profundidade, você já tem um conhecimento da palavra, você já ora melhor, você já jejua melhor, você já acredita mais, a sua fé já foi aumentada, não é? Olha só, tudo profundo, é por etapa. A nossa vida vai avançando por etapa, a nossa vida espiritual. O nosso desafio é avançar sempre no conhecimento de Deus e no seu poder, sempre querendo saber mais de Deus e o poder que Deus encher a nossa vida. Amém? Isso nos leva a uma total dependência do Senhor, onde a nossa vida passa realmente a ser dirigida por Ele. Então, jamais estacione na vida de oração, jejum e conhecimento bíblico, sempre buscando cada dia um pouquinho a mais. Amém, meus queridos? Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Está escrito lá no livro de Oséias, que está assim: prossigamos em conhecer o Senhor. Está escrito lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Prossigamos em conhecer o Senhor. Olha cá, as águas pelos tornozelos falam de um nível raso, que podemos entender como o início da vida cristã, lá na nossa conversão. São as primeiras decisões, ou seja, nós temos uma decisão para servir a Jesus, não foi? Eu tive uma decisão para servir a Jesus, lá na minha conversão. Eu não queria muito não, mas Deus me chamou. Sabe como Deus me chamou? Vou falar para vocês como Deus me chamou. Eu passava em frente de uma igreja evangélica e estava a banda deles tocando. E toda vez que eu passava em frente daquela igreja evangélica que estava tocando o hino, eu sentia uns arrepios. E eu queria entrar dentro daquela igreja, mas tinha alguma coisa que não deixava eu entrar lá dentro. Vinha na minha mente: não vai não, vai embora, deixa para vir outra vez. E foi várias vezes assim. Aí um dia eu não aguentei, eu entrei dentro da igreja, participei do culto. Foi assim que eu dei o primeiro passo a Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? São as primeiras decisões.
que diz respeito à aceitação do Senhor Jesus como nosso Salvador da nossa vida. Lá quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Ele como nosso Salvador, foi a primeira decisão que nós tivemos, a água estava no nosso tornozelo ainda. A letra B, já as águas pelo joelho dizem respeito à oração e crescimento nas verdades sagradas. Aí você vai começando a orar, você vai entendendo a palavra, você vai se aprofundando, você vai acreditando e confiando no poder de Deus, e esse poder vai te enchendo a sua vida e vai te capacitando para você suportar as adversidades, as lutas, as provações, os problemas. Letra C. Enquanto isso, as águas pelos ombros fazem menção de um crescimento maior, um nível de intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aí, quando a gente está no profundo com Deus, a gente sente desejo de fazer as coisas para Deus, irmãos. O Espírito Santo coloca aquele desejo no seu coração para você fazer alguma coisa para Ele. Não importa se é limpar a igreja, se é limpar o banheiro, não importa. Alguma coisa Deus coloca no seu coração quando você começa a ir no profundo com Ele. Ele te chama você para alguma coisa. Você quer saber como eu fui chamado para ser obreiro? A nossa igreja, um tempo atrás, era de banco de madeira. E eu observava que as irmãs sentavam e tinha uns preguinhos que ficavam com a cabecinha deles assim para fora. E eu percebia que algumas irmãs saíam com a sainha puxada a linha, porque enroscava no preguinho. E eu com tanta vontade de fazer coisa para Deus, tanta vontade de fazer coisa para Deus, mas não sabia o quê. Não falei com o pastor, não falei com ninguém. Cheguei na igreja, era um congresso de irmãs, e tinha as irmãs com freezer na porta, que faziam um negócio lá de sorvete, para as pessoas ir lá buscar. E eu aproveitei aquele dia e fui numa casa vizinha da igreja e pedi um martelo emprestado com o vizinho. Eu falei, seu Zé, empresta um martelo para mim? Ele falou, por que, seu Zé? Nem me conhecia, né? Por que, seu Zé, você quer um martelo? Eu falei, eu vou pregar os preguinhos nos bancos da igreja, porque está rasgando a roupa dos irmãos e das irmãs. E ele me emprestou um martelo, e eu com aquele desejo, o martelinho na mão, corri para dentro da igreja, e saí pregando banco por banco, comecei aqui, fui, lá naquele canto, acabei, e voltei. Quando eu cheguei aqui, o pastor não sabia de nada, mas estava lá na porta, só me observando. Aí ele chegou em mim e perguntou, ô irmão Luiz, o que você está fazendo? Eu não era nem diácono naquela época, nem diácono eu era cooperador de porta. O que você está fazendo, pastor Luiz? Irmão Luiz. Eu falei, pastor, o senhor não me pediu não, pastor, mas Deus tem colocado no meu coração para mim pregar os preguinhos dos irmãos, pastor, porque eu reparei que estava rasgando as roupinhas das irmãs e dos irmãos. Aí era de domingo à tarde, 3 horas da tarde, quando foi naquele dia, irmão, pelo desejo da profundidade que a gente tem que fazer as coisas para Deus, ele falou, a partir de hoje você vem de gravata e você vai ser ungido a diácono. É desejo de fazer as coisas para Deus. Tenha desejo de fazer as coisas para Deus. Não importa o que, mas faça. Não importa. Se ninguém olhar, não tem problema que ninguém olha. Mas Ele está olhando. Amém. Glória a Deus. É tão gostoso você ter o desejo de fazer as coisas para Deus, de fazer. E você saber que o coração do Senhor está se agradando. A vida nem vai agradar o coração do pastor, não tem nem problema, mas o mais importante é agradar o coração de Deus. E o pastor vai se alegrar, porque ele não pediu para você fazer, e você fez com amor, você fez com dedicação. Então vamos lá, no D. Por último, o rio já não era mais do mesmo tamanho, nem se podia passar andando, porque as águas eram profundas. Era necessário nadar. Ou seja, fala de viver o Evangelho em sua plenitude, tendo uma vida frutífera, vivendo experiências sobrenaturais com Deus. Glória a Deus por isso. Quanto mais você faz para Deus, mais experiência você vai tendo com o Espírito Santo. E aí depois mais coisas sobrenaturais o Espírito Santo vai te mostrando, assim, colocando desejo para você fazer. Sonhos. Quantos você me enterrar aqui? Tem me enterrar. Aqui tem mais ou menos hoje umas 40 pessoas. Por baixo. Umas 40. Dessas 40, 38 têm sonhos de planos de Deus na vida.
coração de Deus e o coração deles. Amém? Então vamos lá. No 4. Nada pode substituir o Espírito Santo, irmãos. Isso aqui é a pura verdade. Nada pode substituir o Espírito Santo. Às vezes o casal, quando morre um, a mulher, o marido pode substituir por outra, ou vice-versa. Não é? Mas o Espírito Santo, ele é insubstituível na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que ele é substituível, mas tem coisas que não, e principalmente o Espírito Santo de Deus, que ele mora dentro de nós. E se ele sair, ninguém substitui ele, fica vazio. Aí o estado daquele homem, daquela mulher, que estava ele dentro e ele saiu, fica muito vezes ou 7 vezes pior. Não tem substituição ao Espírito Santo. Nada pode substituir o Espírito Santo. As nossas habilidades, ou seja, o que você sabe fazer, os seus conhecimentos, ferramentas humanas podem contribuir, mas jamais substitui o comando do Espírito Santo. Deus nos chama para crescer em intimidade com Ele, mergulhando no seu rio. Isso fará com que a nossa vida, de fato, seja dominada por Ele. Só vamos experimentar um avivamento genuíno a partir do momento que aumentarmos o nosso nível de profundidades em Deus. Entre no rio hoje. Não se acomode. O tempo é agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Conversei com várias pessoas algumas vezes. Aceita Jesus como seu Salvador. Hoje não, amanhã. Hoje não quero não. Daqui mais um tempo. Faça o hoje o que você não pode fazer o amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Faça o hoje, viva o presente. No 5, estão acabando, viu, irmãos? Já é o último já. A profundidade revela tesouros escondidos. Somente depois de viver a experiência da profundidade, o profeta foi levado novamente à margem do rio e pôde perceber que havia abundância de vida. Além de muitas árvores que produziam frutos, as águas regavam o deserto e avançavam para o mar. Por onde as águas do rio de Deus passam, produz vida. Né? Quem experimenta a profundidade do Espírito Santo vive em novidade de vida. Por isso que eu e você vivemos hoje em novidade de vida. A nossa vida não é mais a mesma que era no passado. Se você soubesse quem era o pastor Luiz do passado, a nossa vida não é mais a mesma. Nosso jeito de ser não é mais o mesmo. Nosso proceder não é mais o mesmo. O nosso palavreado não é mais o mesmo. A nossa conduta não é mais a mesma. Não é? O nosso modo de tratar não é mais o mesmo. É na profundidade das águas que se encontram tesouros valiosos. Muitos escolhem surfar. É aquele surfista, né, que só vai escolher as ondas, mas não quer mergulhar. Só escolhe as ondas altas para ganhar o prêmio, o troféu. Mas na hora de mergulhar no profundo, ele às vezes pode até mergulhar forçado, porque quando a prancha dá um deslize, ele cai, aí ele é obrigado a mergulhar forçado, mas não por vontade. E nós temos que mergulhar por vontade própria. Não mergulhe porque o pastor está pedindo para você mergulhar. Mergulhe pela sua vontade própria. Porque na sua vontade própria, Deus vai te honrar muito mais ainda. Amém? Por que eu estou falando isso? Tem gente que fica na oração quando o pastor pede para orar. Tem gente que vem na oração só quando o pastor pede para vir. Faça isso sem ninguém pedir. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Né? Amém? Quem experimenta a profundidade do Espírito vive em novidade de vida. É na profundidade das águas que se encontram tesouros valiosos. Muitos escolhem surfar, ficam à procura de ondas, mas Deus nos convida a mergulhar no rio do Espírito. Quanto mais profundo for o nosso nível de intimidade com Ele, mais revelações teremos dos tesouros que o Pai tem para nós. Escolha mergulhar, saia do raso e avance. Ó, eu vou de novo esse pedacinho então. Quanto mais profundo for o nosso nível de intimidade com Ele quem? Com Deus.
mais revelações teremos dos tesouros que o Pai nos tem para nós. Você já imaginou você buscando profundo com Deus, a intimidade com Deus, e você ainda não tem o dom de revelação, e você agora é convidado por uma pessoa para você fazer uma oração para ela, e você põe as mãos sobre ela, e você começa a orar, e na hora que você está orando, Deus começa a dar revelação para você da vida da pessoa? Para isso que preciso mergulhar no profundo de Deus, mergulhar nas profundezas do Espírito. Você já parou para pensar nisso? Comece a pensar. E aí você vai ver Deus começar a te usar de uma forma que você não vai nem entender e nem esperar, mas você de repente. Você tem que você vai estar orando, Deus vai revelar, e você já vai, sem querer, já vai estar falando. E a pessoa fala assim: mas como é que você sabe da minha vida? O que está acontecendo? Aí você fala: porque eu estou no profundo com Deus. Amém? Conclusão: glória a Deus, está acabando, né? Louvado seja Deus. Até que ponto estamos dispostos a nos entregar a Deus? É uma pergunta. Até que ponto você está disposto a entregar a Deus? O que você acha que você precisa fazer para entregar mais a Deus? O que você acha que você precisa deixar de fazer para se entregar mais a Deus? É preciso que tenhamos coragem de avançar e mergulhar em profundidade, até que não tenhamos de fato mais domínio sobre a nossa vida, mas que mergulhados nele, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Possamos dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E só diz isso quem? Quem está no profundo com Deus. Eu não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Você encontra alguém lá no passado e fala assim: puxa, você era isso? Você fazia aquilo? Você era tudo atrapalhado na sua vida? Aí você fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E aí, Gálatas 2:20, como é que é assim, ó: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está escrito: onde está disposto a sair do raso, da zona do conforto para obter mais de Deus? Pergunta, né? Está disposto? Quanto de sede você tem para mergulhar por mais de Deus? Quanto de sede você tem para estar mais na presença de Deus? O que você quer mais de Deus? Grandes coisas você quer de Deus, né? Grandes coisas você quer de Deus? Então mergulhe mais, perca o medo e entra mais na presença de Deus. Dê mais do seu tempo, estipule um horário, estipule um momento, tire momentos, irmãos, para conversar com Deus no coração, em jejum, em leitura da palavra. E daí você fazendo assim, quando eu olhar para você, eu vou perceber: poxa, você não é mais aquela mesma, você não é mais o mesmo, você está diferente, né? Vou até falar: ora por mim, que tem revelação de Deus aí. Glória a Deus. Amém? Ora por mim, que tem revelação de Deus aí, Lucas. Ô, glória. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, Senhor.